Uma dúvida nessa questão maliciosa que você comentou. No transporte, comum não é a palavra, mas acontece, é raro, mas acontece muito, a questão da contaminação com drogas, né? Então, assim, um lote vai ser exportado ou importado, Como assim? as quadrilhas... Sim, As quadrilhas Os caras se usam misturam daquele droga. controle e joga lá No meio. no meio a droga e, porra, Boa óbvio que pergunta. vai ser... Isso poderia ser uma contaminação maliciosa, por droga? exemplo, dentro do produto? Eu entendo que poderia entrar, sim, na contaminação maliciosa química, né? Uhum. Porque é uma substância química. Que alguém está colocando Que naquele alguém meio. está... Porque, assim, a contaminação, né? Ela é a adulteração do estado inicial daquele produto. Então, qualquer que seja, estamos falando de uma farinha. Mas uma farinha de trigo. Isso. E alguém foi lá e jogou uma droga em pó. Isso. Contaminou. Maliciosamente contaminou, alterou o estado daquele produto, não pode ser distribuído, ou se já foi comercializado, tem que ser retirado. Então, sim, ele é muito possível, ele é completamente passível de cobertura, né? Sim. Óbvio que a gente nunca fala sempre, né? Vocês que estão no mercado dou sabem uma disso. A certeza. gente nunca fala, é quase igual advogado, né? Tem cobertura, não tem cobertura, porque você vai avaliar um monte de outras questões, mas é o alvo, é o objeto para aquilo que o seguro nasceu. Mesmo sendo uma mercadoria, um objeto ilícito contaminado? Sim, porque não foi ele que fez, né? Exato. Não foi o dono Óbvio da empresa. que não foi o dono da empresa, óbvio que vai ter uma investigação para ver se de fato foi esse funcionário. Fraudes existem. Exatamente. Né? Mas não utilizem disso, mas é tudo muito analisado, né? Uma equipe muito especializada que vai investigar. Tem essa empresa que a gente falou, então tudo é investigado muito a fundo, né? É tudo bem detalhado, vai ter que ficar comprovada a contaminação, vai ter que ficar comprovada a origem desse químico, né? Outro ponto que vai ser analisado, aquele químico tinha que estar ali? Não tinha que estar ali? Tinham as medidas para aquilo não estar ali? Tinha, a empresa fez tudo, a empresa tem todas as medidas de segurança, mas maliciosamente esse funcionário foi lá, entrou com a droga escondida e jogou no tambor lá de preparação. Entendi. É passível de cobertura. Tá, sim. É porque, assim, uma das coisas, assim, tem essa situação e tem a situação onde o cara só coloca lá 2 tambores a mais, por exemplo, só que aí esses 2 não necessariamente entrou em contato com o produto, mas a polícia, sei lá quem, retirou aquilo do mercado e... O órgão governamental. O órgão vai mandar recolher tudo. Processo. Se ele mandar recolher, recolher o container inteiro. É a história que a gente falou da fábrica de chocolates. A gente nunca soube e não vai saber se no Brasil estava contaminado ou não. Mas não foi feito o teste. Mas o órgão governamental, por cuidado, por uma lógica de se lá estava tudo contaminado desse lote, do mesmo período aqui pode estar, então a gente não vai pagar para ver. Perfeito. Tira. E a questão de carne, né? O Brasil é um exportador muito de frigorífico, né? Aí você tinha aqueles problemas de febre aftosa, aqueles negócios. Isso aí é uma doença. Então, a carne, o peixe, esses produtos, né, mais naturais, vamos dizer assim, não secos, podem ser analisados no CPI, mas não são foco, por conta dessa complexidade. Mas também pode ser. É porque, assim, na maioria das apólices... Eu ia falar, são exclusões Isso. básicas. Sim. Normalmente, a doença, ela é diferente da contaminação. Isso que A carne vai estar contaminada com alguma coisa e vai te gerar a doença. Isso. Mas essas clássicas da carne, normalmente, todas as apólices de RC já excluem. Já excluem. E falando de exclusão, que outras exclusões que já saem do produto, assim, básica? Eu sei uma de cabeça que é a mais simples para mim, porque como ele é um seguro de first party, ele é um seguro de primeira parte, todos os danos a terceiros estão excluídos. Até porque senão você teria uma possível concorrência de apólice com RC. Então, de partida, esses já estão excluídos. Então é um produto bem amplo, né? Ele é bem amplo. É um produto bastante amplo. A gente falou de principalmente o apetite indústria... Alimentos e bebidas e cosméticos. E assim, por exemplo, de construção civil, assim, tipo... Foi, sei lá, misturou uma coisa química com cimento e foi colocado na... É que quando a gente trata, né, de produtos contaminados, é mais
ali do ser humano. Então, o que você pode ingerir, utilizar ou passar, né? Shampoo, sabonete. Acho que da construção civil a gente vai entrar na mesma linha do carro. Do carro. Você vai poder ter aí uma possível cobertura no RC Produtos. Caso eu vendo esse cimento chegou na minha loja, eu vou reclamar com o fabricante. Eu sou o terceiro que está reclamando. Esse cimento ruim. Mas aí você só vai ter a cobertura no RC. Do terceiro. No RC e do terceiro. O seu custo, eventualmente um recall para pegar esse lote. Mas para fazer o novo financeiro, lucros cessantes é da empresa. E que nem você comentou, né? Obviamente a gente analisa tal se a empresa tinha os procedimentos corretos, tal. Isso na hora do sinistro ou na hora da aceitação do risco? Qual que é o ritual da aceitação do risco ali? É um ritual bem completo. A gente, né, como todos os seguros, a gente pede um questionário. Dentro desse questionário, a gente entende quantas fábricas esse cliente tem. Para entender se ele tem muitas fábricas, eu entendo que é um risco, entre aspas, mais tranquilo. Porque se ele tem uma fábrica inteira contaminada, ele tem 10. Uma está contaminada, as outras 9 ele ainda pode utilizar. Então, o lucro cessante não é tão alto. Ele consegue ainda remanejar a sua produção para outro local. Quando o cliente tem uma fábrica só, se ele parar aquela fábrica inteira, acabou. E você paga a paralisação dele. Porque o lucro cessante é isso. Por um determinado período. Até ele conseguir se recuperar. A gente pede os principais produtos, porque a gente vai em cima sempre dos 3 a 5 maiores produtos produzidos por ele. E qual o tamanho da linha de produção? No caso de alimentos, a embalagem é de terceiro? Você também faz essa embalagem? Porque essa embalagem pode vir contaminada. A contaminação pode não ser da sua empresa. Perfeito. Entendeu? Pode vir da empresa de embalagem. No caso disso, eu não tô lembrando agora, mas que foi uma situação... Foi do achocolatado? Caramba. Foi ele, não fui eu. Mas não teve uma situação dessa que tirou... Merda. Não. Mas não teve uma situação assim... do achocolatado que Sim. Teve um problema, foi na embalagem e tal. Exato. E aí você vai investigar isso, se a parte da contaminação também veio do segurado, né? Porque você tem que rastrear. Sim. Ou se veio da parte da sua produção que é de terceiros. Então, como a Rafa estava explicando, você vai ter que entender a cadeia produtiva inteira. Então, assim, o subscritor, quando recebe um risco lá de uma empresa alimentícia, primeira coisa, eu não vou falar nome. Você me deu um chute aqui, cara. Eu não vou falar nome. Foi sem querer, eu só estiquei a perna. Então, assim, explica um pouco o processo de análise, né? Porque, realmente, acho que é importante porque você envolve várias empresas ser terceiras ali no meio. O próprio RC Obra, por exemplo, vai um cara lá visitar às vezes. Isso é parte do fluxo de vocês? Então, a gente pede muitos, além do questionário, é obrigatória a apresentação de muitos documentos, que são renovados normalmente a cada 2 anos na empresa. Então, a gente pede sempre o mais atualizado. Dentre eles tem auditoria interna e externa da empresa. É que esses caras passam por muitas auditorias, né? Exato. Tem um que é muito importante, a sigla em inglês é HACCP, mas ele nada mais é do que análise de pontos críticos daquele produto na empresa. Então, onde estão os pontos críticos da produção desse produto? Onde pode contaminar? Onde pode, como é que é feito. E o que eu faço para isso não acontecer? Exato. Mas isso é normal? É obrigatório. Tá. Empresas têm que ter, sem isso a gente realmente não consegue fazer análise. Ele tem que apresentar pra gente uma análise de gestão de crise, então ele tem que vir com o relatório dele de gestão de crise. Ele tem que vir com o estudo de recall, porque essas empresas, né, por poder acontecer, ela já tem, né, o plano de rastreabilidade, exatamente. E o questionário, como eu falei, né, para entender onde estão as fábricas, qual a quantidade de linha de produção que ele tem, quantos turnos tem de pessoas trabalhando, são mais máquinas, são mais pessoas ali trabalhando, ele já sai pronto, ou ele vai, por exemplo, a granel, um suco, ele vai a granel, ele vai ser colocado dentro de um caminhão, que aí a gente entra na parte da limpeza. Até o caminhão contaminado. Até o caminhão. Então são grãos, é utilizado pesticida, não é? Qual que é? Porque aí pode ter uma contaminação pelo tipo de pesticida utilizado de forma errada.